Olá, estamos aqui de novo e hoje para ver uma história maravilhosa. Se quiser conferir a história, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 tem a história de um camarada assim, que teve um encontro memorável com Jesus. Esse camarada, ele era um cara assim, bem conhecido, sabe? Ele era um dos principais da sinagoga, então todo mundo conhecia ele. Ele estava com um problemão em casa. A sua filha, sua única filha, 12 anos, estava doente. E ele deixa a sua filha, vai ao encontro de Jesus, encontra Jesus no meio de uma grande multidão, se lança aos pés de Jesus. Confira lá, Marcos 5, 22, 23, você vai achar isso lá. E aí ele faz uma súplica insistente, falando: Jesus, vai lá em casa, minha filha está doente, Jesus. E diz o texto que Jesus foi com ele. E aí a minha pergunta: o que acontece quando Jesus vai conosco? O que acontece? Coisas lindas, maravilhosas, extraordinárias acontecem quando Jesus vai conosco. Olhar para a caminhada de Jesus com Jairo até a sua casa é uma experiência maravilhosa e eu quero convidar você para a gente caminhar junto. Então Jesus fala com Jairo que ele vai lá na casa dele. O coração do Jairo fica cheio de alegria, né? Afinal de contas, Jesus ia na casa dele. Só que quando Jesus começa a caminhar com ele, no meio da multidão, gente apertando daqui e dali, o que acontece? Uma mulher discretamente toca no vestido de Jesus, nas vestes de Jesus, e ele para e fala: olha, alguém me tocou. E aí, um dia desse a gente vai conversar sobre esse encontro com Jesus. Mas é porque está no meio do encontro com Jairo, então... Mas aí Jesus para a caminhada, talvez o Jairo ficou meio nervoso e tal, e no meio disso tudo chega alguns da casa do Jairo dizendo: deixa Deus em paz, deixa o homem em paz, por que ainda incomodas o mestre? Não tem mais jeito, sua filha já morreu. Gente ruim para dar notícia, né? E aí o que acontece? Jesus intervém e fala assim: Jairo, não tema, Jairo, continue crendo, eu estou indo para sua casa, camarada. E ele prossegue nessa caminhada, chega na casa, já tem o velório pronto, aquelas que choravam profissionalmente, aqueles que tocavam flauta. Bom, o velório era bem diferente naquela época lá, né? E aí Jesus chega, olha aquilo tudo e não se abate e fala: por que vocês estão chorando? A menina está só dormindo. O pessoal começa a rir e ele manda todo mundo sair da casa, fica só o Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João, que foram com ele, e ele entra no quarto onde a menina está, deitada, morta, e dá uma ordem para aquela menina falando: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta. E imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, e foi um tempo assim maravilhoso. Bem, você pode imaginar o coração do Jairo? Como é que o Jairo ficou, né? O que acontece quando a gente leva Jesus para a casa da gente? O que acontece quando Jesus vai conosco? Qual é a lição que nós podemos aprender nesse encontro memorável? Bom, pelo menos 3 lições a gente pode aprender. Primeiro, que quando Jesus vai conosco, a gente não precisa temer as más notícias. Nós vivemos num mundo cheio de más notícias. Talvez você esteja cansado de más notícias, não é verdade? Notícias que vêm da escola, notícias que vêm do governo, da polícia, da economia, um mundo de más notícias. Mas quando Jesus vai conosco, a gente não precisa temer as más notícias. Segundo, que a gente não precisa temer os sinais de morte. Jesus chega na casa e a casa está cheia de sinais de morte. Jesus não teme os sinais de morte e ele dá outro diagnóstico. E quando Jesus vai conosco, é possível a gente ver a vida com outros olhos. Onde todo mundo vê morte, é possível ver vida. Onde todo mundo vê fracasso, desgraça, Jesus ainda nos faz ver esperança. E finalmente, quando Jesus vai conosco para casa, fica muito claro quem tem a última palavra. A última palavra não é da morte, a última palavra não é do crack, da cocaína, não é do governo, não é de ninguém. A última palavra é do Senhor Jesus. E essas lições eu espero que abençoe seu coração, porque talvez você esteja vivendo um tempo de más notícias, cercado de sinais de morte, e talvez você esteja vivendo um tempo onde você acha que a última palavra é de alguém que diz: não tem mais jeito, deixa Deus em paz. Essa é uma palavra de esperança para o seu coração. A última palavra é do Senhor Jesus. É isso aí.